É o meu pega. Aqui já tá funcionando. Ao vivo. Opa! Cantai alívio a todos que sofrem. Cantai as nobres bênçãos do amor. Cantai as melodias sublimes. Cantai o mundo que viva sem dor. Cantai inspiração de amparo ao nosso irmão. Cantai consolação, alegria em seu coração. Cantai com a força que nasce do amor. Cantai a amizade sincera. Cantai um novo dia nascer. Cantai a confiança dos mártires. Cantai a bela canção do viver. Cantai inspiração de amparo ao nosso irmão. Cantai consolação, alegria em seu coração. Cantai com a força que nasce do amor. Cantai com a força que nasce do amor. Cantai. Começa? Pode fazer. Buscai e achareis. Pedir e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Se Deus dotou o homem de inteligência e livre-arbítrio, foi para que ele se esforçasse por buscar tudo o que necessitasse para a sua sobrevivência neste mundo material. Às vezes, porém, o homem desvirtua esses dons que lhe foram concedidos, usando-os para o mal em vez de usá-los para o bem, não só de si próprio, mas também de seus irmãos. Como consequência dos seus atos, Deus priva de algumas necessidades para que ele retorne ao bom caminho. Contudo, sempre rebelde, o homem se revolta contra Deus, quando deveria sim agradecer, pois é através das dificuldades ou da dor que as lições da vida são aprendidas. Enquanto tudo são facilidades, o homem não se esforça. Enquanto tudo são alegrias, ele se descura de buscar dentro de si mesmo. Enquanto tudo são alegrias, ele se descura de buscar dentro de si mesmo a paz que necessita nos momentos difíceis, para crescer em discernimento diante das soluções a buscar. Somente quando o desespero acomete, por não mais saber como agir diante das situações aflitivas que vergastam a sua alma, é que ele lembra de Deus. Somente tornando-se humilde perante aquele que o criou, é que o homem merecerá ser auxiliado em tudo aquilo que
que esteja realmente necessitando. Por isso, disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Assim sendo, digo-te, filho querido, quando necessitares de auxílio do alto, lembra-te de orar. Batendo as portas do céu com a força da tua fé e com os recursos da prece, não as encontrarás fechadas. Não te esqueças, porém, de que os desígnios de Deus são sábios e que, portanto, nem tudo o que pede é o que necessitas para a tua evolução e para que tua verdadeira felicidade possa alcançar um dia, mas Deus dará força para tudo suportares sem esmorecer. Fazendo essa prece, né? Vamos. Fechando os olhos nesse instante, vamos pedir a Jesus que esteja conosco em mais essa palestra, para que possamos angariar, Senhor, os conhecimentos para a eternidade. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos proteja sempre, Senhor. Graças te damos e que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Jesus em nossos corações sempre. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento tão especial das nossas vidas, né, Paulo? Quem imaginou que a gente ia fazer parte tão ativamente da transição planetária, né? Tanto que a gente falou, que a gente estudou sobre esse tema, né? Que ia acontecer, que as coisas iam ser diferentes, que ia acontecer muitas coisas, porque o nosso planeta está passando por uma transformação maravilhosa para o bem, para o melhor, né? E a gente sempre estudando, falando sobre esse tema, e eu confesso que eu ainda achava que não era a minha geração que ia participar disso. Você pode falar na terceira pessoa, A né? teoria, na teoria a gente estava preparado, a gente já sabia que essas coisas iam acontecer, que tudo isso era necessário para a renovação do nosso planeta, né? Então, estamos aí tendo a oportunidade de participar de um momento histórico para o nosso planeta, né? E podendo participar ativamente com vibração de amor, de paz, estudando o Evangelho. O Pai é tão maravilhoso conosco, né? Que mesmo à distância, não podemos estar juntos pessoalmente, nos colocou à disposição a internet, as redes sociais, para que a gente pudesse não perder a conexão com a casa espírita, com o Evangelho. E então nós temos que aproveitar, dar graças a Deus e fazer o nosso melhor nesse momento, porque certamente Cristo conta com a gente, com todos nós, nesta passagem, nesse momento tão especial que o nosso planeta vive, né? Uma pandemia mundial, ou seja, em todos os cantos do mundo vivendo a mesma situação, um momento propício para a reflexão, para a renovação das nossas ideias, dos nossos sentimentos, né? Também não esquecendo também de prevenir, né? Paulinho está aqui com a máscara dele, com álcool, ó. A máscara aqui, tem o álcool aqui. Álcool, lavar a mão, vamos fazer a nossa parte com a prevenção, com o distanciamento social, com o isolamento, sair só quando for necessário. Está longe aqui, viu? É, 1 metro a gente mediu com a régua, 1,5 metro de distância no mínimo, né? Então vamos lá, né? Não perdendo a sintonia com Jesus, vamos sempre estudar o Evangelho, que aqui eu sempre costumo dizer, está a cura de todos os nossos males, sejam eles de ordem física, espiritual, mental ou moral. A cura, o remédio, a solução para todas as nossas crises, para todas as nossas doenças, está no Evangelho de Jesus, que Ele nos deixou há mais de 2000 anos. Certamente, se a gente já seguisse o Evangelho, já vivenciasse os seus ensinamentos, a gente não precisava ir de um vírus para vir nos ensinar o que a gente podia aprender apenas na leitura aqui dessas palavras, né? Então vamos aproveitar. Enquanto a gente não aprender e não vivenciar o Evangelho de Jesus, vamos sempre precisar aí dessas crises, dessas dificuldades passageiras, mas que vêm para nos ensinar, para despertar em nós o amor, a solidariedade. A gente está vendo que não importa o poder, não importa a classe social, a religião, mesmo os países mais desenvolvidos estão padecendo
dessa pandemia, nos mostrando, né, que somos todos ligados, dependentes do outro. Não adianta a gente pensar só na gente mesmo. Interessante que esse vírus ele é o contágio dele, né, Paulo? Ele é muito contagioso. Então não adianta um fazer a sua parte e as outras pessoas não fazerem. Então nos mostrando que nós estamos ligados e um depende do outro. Todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo. A felicidade, a renovação do planeta só vai se dar, só vai acontecer com a renovação nossa, de cada um de nós. E isso não é de um dia para a noite, não é no estalo de dedos, mas é a partir do nosso próprio trabalho, da nossa própria renovação. Vem um vírusinho pequenininho, ninguém vê, invisível. Que já falou assim, ó, galera, vamos mudar o hábito aí, porque do jeito que tá indo aí não vai dar certo, né? E mudou, né? A gente vê que a própria natureza ela já respondeu ao nosso isolamento, essa retirada do homem da sociedade, das coisas. A própria natureza, os rios já ficaram mais limpos, os peixes já estão mais livremente, o ar mais puro, a camada de ozônio se recompôs. Então, só esse momentinho, assim, alguns dias de reflexão, já serviu para a gente aprender muitas lições, né? Que dinheiro não é tudo, que o amor é que nos une, que nos alimenta. Então, vamos aprender com essa oportunidade de reflexão para que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou, claro, né? Então, nesse capítulo de hoje que a gente vai refletir sobre o Evangelho, capítulo 23, além do álcool gel, só voltando, além do álcool gel e da máscara, não vamos esquecer de cultivar os bons hábitos, as boas músicas, a boa leitura, o culto do Evangelho no lar, é essencial, né? Bons pensamentos. Então, isso tudo é essencial aí para a nossa saúde, tanto física como mental. Então, no capítulo de hoje a gente vai falar sobre a moral estranha. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo a gente vai tratar de algumas passagens de Jesus, algumas palavras de Jesus, que num primeiro momento, num primeiro olhar, né, elas parecem ser contraditórias com os ensinamentos e com a vivência do Cristo. Por isso que o nome do capítulo é a moral estranha. Por quê? Moral é aquela conduta, né, que a gente está acostumado de ver do Cristo. E estranha porque essa moral ela é diferente do usual, do que ele realmente pregava no seu dia a dia. Mas a gente vai ver que essa estranheza ela é só das palavras que muitas vezes mal escritas, mal interpretadas e mal traduzidas, né? A gente tem esse problema que o Evangelho foi escrito há muito tempo atrás, né? Numa época ainda com muitas dificuldades, numa língua totalmente diferente da nossa, com costumes totalmente diferentes. Então, no Evangelho a gente encontra essas dificuldades de interpretação e de entendimento. E muitas vezes, como nesse caso aqui, que a gente vai ver, parece que Jesus está se contradizendo. Porque o Cristo, em toda a sua trajetória, ele só pregou e vivenciou o amor, né? O amor, a fraternidade. Ele, mesmo sendo uma criatura poderosa, perfeita, o mais perfeito que pisou na terra, ele não prescindiu de ter uma família. Ele fez questão de chamar 12 homens imperfeitos para a sua missão, trouxe os discípulos junto com ele, mostrando para a gente que a gente não podia fazer as coisas sozinho, né? Mostrando, já dando uma primeira lição para a gente de fraternidade, nos mostrando que até ele, que era perfeito, precisou de José, precisou de Maria, formou a sua família e depois chamou os 12 discípulos para continuar a sua missão, para levar o seu evangelho. Então ele era todo amor, ele nunca prescindiu da família. E aí a gente vai ver algumas palavras e a gente fala, poxa, mas aí parece que ficou meio estranho essa palavra aí na boca do Cristo, né? E aí quando ele disse lá em Lucas, em Mateus também, que ele falou assim, ó,
Como uma grande multidão acompanhasse Jesus, ele se voltou e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carregar sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Poxa, como que um cara que só pregou o amor vem agora com essa que a gente tem que odiar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso filho, tem que odiar todo mundo para poder seguir ele, né? Soa meio estranho. É realmente estranho vindo de Jesus, que veio justamente para nos ensinar o amor. Então, como a gente já tinha começado a falar, o Evangelho, a gente não pode esquecer que ele foi escrito há 2000 anos atrás. Sem os recursos que a gente tem hoje. Ele era escrito à mão, era copiado mão a mão ali, numa língua totalmente diferente da nossa. Também foi falado para pessoas com costumes totalmente diferentes. Então a gente tem que analisar tudo isso para que a gente possa entender realmente o que o Cristo quis dizer, o sentido, né? E não é à toa que muitas passagens, não só do Evangelho, do Novo Testamento, como do Velho Testamento, foram mal interpretadas, né? E até hoje elas geram dúvidas, geram estranheza nas pessoas, né? Eu sempre gosto de lembrar muito da questão do Gênesis, né, Paulo? Que fala que o mundo foi feito em 7 dias. Hoje a ciência, a paleontologia já veio aí nos mostrar que o mundo tem milhões e milhões de anos, que impossível, não tem como ser feito em 7 dias. E aí, né, as pesquisas vêm nos mostrar que, na verdade, dias ali, quando está tratando ali na Gênesis em dias, está falando, na verdade, em períodos. Então, na verdade, foram 7 períodos compostos, cada um com milhares e milhares de anos. Então, isso gera até a descrença e a incredulidade. Muita gente não gosta nem de ler a Bíblia, porque fala que é um livro muito fantasioso. Mas é porque, na verdade, a gente tem que ler com essa consciência e fazendo essa adaptação, né? E aí muita gente fala, aquilo lá é mentira. Hoje a ciência já provou que não tem como se fazer o mundo em 7 dias. Eu acho interessante, não sei se foi o Davi que falou, mas foi numa palestra online, porque eu tenho acompanhado muitas, já não sei mais de quem. Hoje eu estava assistindo uma palestra que foi transmitida ontem à noite, né, no Espiritismo em Casa, um canal do Instagram, muito bom, foi fantástico. Teve uma palestra e depois 2 momentos musicais, né, foi maravilhoso. E eu não lembro mais qual palestra foi dito, mas eu me lembro muito bem disso aí, que falou que Jesus, falando com a gente, é como se ele estivesse falando com as crianças, né? Você não vai chegar com a criança e falar para ela, ácido desoxirribonucleico lá na parte da biologia, como, né? Não, você vai chegar e falar assim, olha, nosso corpo é cheio de pedacinhos, né? Então Jesus, ele tratava a gente até como crianças mesmo, porque intelectualmente, até hoje a gente ainda é bem criança para entender tudo aquilo que Jesus queria colocar. Bem lembrado. Naquela época, as pessoas não tinham ainda o intelectual, todo o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje em dia. Lembrei, né? Foi o B1 que falou ontem lá na transmissão da Alta de Souza, do Evangelho. Foi isso ele mesmo, falou. Bem lembrado. Né? Também essas palavras eram dirigidas para pessoas também com costumes e com um intelectual diferente do nosso. Né? Então, essa questão da Gênesis aí, que Deus fez o mundo em 7 dias. Hoje a ciência já comprovou que não foi em 7 dias, que foram 7 períodos compostos de milhares e milhares de anos. Outra coisa, Paulo, que também cria bastante dúvida, expectativa nas pessoas, a questão quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí todo mundo já fala, nossa, então impossível, né? Mas aí, se a gente for estudar lá a língua, as palavras, uma palavra, ela era usada para várias coisas. E camelo, na verdade, era a linha que era feita do pelo do camelo, então ele chamava a linha de camelo.
né? Então, tem essas dificuldades na linguística, na interpretação e também na cultura, no costume das pessoas. Então, aqui, quando Jesus fala odiar pai e mãe, porque para a gente odiar é o contrário de amar, né? É você não gostar, você até querer o mal das pessoas. Para a gente odiar, para a gente é nesse sentido, né? Mas quando Jesus fala para odiar aqui, ele quer dizer amar menos. Essa palavra no grego e no hebraico, Paulo, ela tem esse sentido de amar menos. Então, na verdade, o que Jesus quis falar aqui foi o seguinte: você tem que amar menos o seu pai, amar menos a sua mãe, amar menos os seus filhos do que a mim. Porque você tem que colocar os meus ensinamentos acima de tudo nas suas vidas. Porque são os meus ensinamentos que são o caminho da sua libertação, da sua verdadeira felicidade. Então isso você tem que colocar acima de tudo, isso que você tem que amar mais. Não é que você tem que odiar, como a gente entende aqui essa palavra, né? Então odiar no grego e nos hebreus é amar menos. Então Jesus nada mais quis dizer foi o seguinte: vamos reler novamente a passagem, né? Para que a gente não reste dúvida, ó. Como uma grande multidão acompanhasse, Jesus disse: se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então aqui Jesus queria que aqueles que o seguissem o amassem mais do que qualquer outra coisa, porque ele sabia que naquele momento ali eles iam ter que colocar na frente de tudo os ensinamentos e a palavra de Jesus. E quando a gente coloca os ensinamentos de Jesus acima de tudo, é uma maneira também da gente amar todos aqueles que nos rodeiam, porque Jesus nos ensinou outra coisa que não o amor ao próximo, né? Ele falou pra gente amar, que a gente deve amar até os nossos inimigos, amar até aqueles que nos querem mal, que nos prejudicam, né? Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, impossível que a gente vai odiar os nossos pais, a nossa mulher, os nossos filhos e os nossos irmãos, né? Significa que a gente tem que amar mais. Naquele momento ele estava pedindo, né, para as pessoas que fossem seguir, que dedicassem a ele um amor maior do que para todas as outras coisas. Para quê? Para que os ensinamentos dele frutificassem, florescessem no coração da humanidade inteira. Então, por isso que ele queria esse amor maior, aquele empenho maior. Porque, veja bem, ele estava renovando o planeta, ele estava dividindo a nossa era em antes e depois do Cristo. Sim. Ele estava instaurando uma nova ordem de coisas, uma nova ordem de amor no planeta. Então, ele precisava desse amor grande, dessa dedicação maior. Então, por isso que ele fala, né, que devia amar mais a ele, porque ele precisava mais desse empenho, principalmente naquele momento, né, em que ele inaugurava ali uma nova era, a era cristã, o cristianismo no planeta. Então, ele precisava desse empenho maior das pessoas. Então, por isso que ele falava que quem quisesse ser o discípulo de Jesus, tinha que amar ele mais do que as outras coisas, ou seja, amar os seus ensinamentos e vivenciá-los mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, né? Até porque amando Jesus, amando os seus ensinamentos, nós estamos amando também a todos os nossos irmãos. Porque não tem como a gente dizer que a gente é cristão e não amar os nossos irmãos, e não amar os nossos pais, e não amar os nossos filhos. Não tem como, né? Então, essa questão aqui, ela fica resolvida nesse sentido, né? Jesus queria um amor maior, para que as pessoas se dedicassem mais aos seus ensinamentos e assim elas amassem mais a todos os seus irmãos indistintamente, que foi isso que ele nos ensinou, né? Que somos todos filhos de um mesmo pai e que somos irmãos e que devemos nos amar um ao outro. Tanto que ele dividiu o maior mandamento, quando perguntaram para ele: mestre, qual que é o maior mandamento? Qual que ele falou? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
né? Então não tem como a gente seguir Jesus e não amar os nossos irmãos. Aí, num outro momento, ele fala assim, abandonar pai, mãe e filhos. Ele fala assim lá no Evangelho de São Mateus, ó. Quem em meu nome deixar sua casa e seus irmãos ou suas irmãs, seu pai ou sua mãe ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse, nós que deixamos tudo e te seguimos, Jesus, disse a eles, em verdade lhes digo que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, sem receber já nesse mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Então aqui pode parecer muitas vezes numa interpretação mais superficial e uma interpretação mais sem refletir, a gente pode pensar que Jesus estava mandando a gente abandonar a nossa família, que a gente devia abandonar todo mundo, deixar todo mundo, largar lá todo mundo a ermo, né, para seguir o Cristo, quando na verdade não é isso. Mais uma vez, se a gente for olhar a passagem de Jesus no Evangelho, né, primeiramente ele escolheu uma família para ele poder vir. Então, olha a importância da família, né? Mesmo ele não tendo necessidade nenhuma, sendo o ser mais perfeito que pisou no planeta, ele fez questão de ter seu paizinho, sua mãezinha, para cuidar dele, a sua família, Jesus, José e Maria, formam uma grande família. Então, como que ele pode agora falar que as pessoas têm que abandonar a família? Sim, e ele chama todo mundo de irmãos também, né? A gente vê que porque para ele, na verdade, todo mundo é filho do mesmo pai, então todo mundo é irmão. Então, pode parecer aqui que ele está mandando abandonar. Já pensou o chefe de família abandonar a sua família, largar a sua família lá, passando fome, passando necessidade, largar os filhos lá no mundo, né? E seria muito contraditório, né? Jesus vem falando de amor, depois ele fala assim, não, você tem que odiar, você tem que... Abandonar, sentido, larga, né? Tudo e vai embora. Já pensou? Você abandona sua família perece, passa fome, seus filhos caem no mundo da droga, perdem a existência, e você vai ser feliz e vai receber a vida eterna por causa disso? Não tem como, né? Então aqui também cabe a nossa interpretação. Porque aqui, na verdade, o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui é que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses da vida material, da vida passageira, da nossa vida aqui no mundo. Então, a nossa família é muito importante, tudo é muito importante, o nosso trabalho é muito importante. Mas primeiro a gente deve sempre dar uma prioridade para os interesses da vida futura. O que seria isso, Paulo? Seria a gente se preocupar e angariar os verdadeiros tesouros da alma. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em angariar o patrimônio, em sustentar a nossa família, em ter dinheiro, em comprar casa, em comprar celular, em comprar carro, em viajar, e a gente esquece dos verdadeiros tesouros de ensinar tanto para nós como para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, os verdadeiros valores, que são os valores espirituais, que são os do Espírito, que são imperecíveis e eternos. Então era isso que Jesus queria nos ensinar. Não que a gente devesse largar os nossos deveres, né, para cuidar só das coisas do Espírito. Não, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Porque a gente também sabe, a espiritualidade sempre nos fala, e o próprio Evangelho de Jesus fala, que a gente deve honrar pai e mãe, que a família é nossa responsabilidade, é o nosso dever cuidar dela. Então, não tem como a gente abandonar a nossa família, deixar de seguir os nossos deveres e seguir a Jesus, né? O que Jesus quis nos demonstrar naquele momento era que a gente não podia nunca colocar os interesses materiais acima dos interesses espirituais, né? Os interesses da vida futura, ou seja, o interesse do Espírito. Era isso que ele queria nos dizer, e é assim que a gente deve pautar sempre a nossa vida. Claro, cumprindo sempre com os nossos deveres no mundo, não deixando jamais
de arcar com as nossas responsabilidades, sob pena de estarmos infringindo as leis de Jesus também, né? A gente também deve outra consideração importante aqui nesse momento. Como eu disse, aqui Jesus estava instaurando uma nova ordem no mundo. Ele precisava que os seus ensinamentos, que o seu evangelho de amor fosse expandido para o mundo inteiro. Então ele precisava que as pessoas, os discípulos mesmo, como Pedro falou, largaram tudo mesmo para seguir Jesus. Mas era uma missão que eles tinham, um compromisso que eles tinham assumido com o Cristo. Então, eles já não tinham nem constituído, a grande maioria deles não tinha constituído família, né? Justamente porque eles tinham essa missão de ir para o mundo pregar o evangelho. A gente vai ver aí nosso querido Saulo, né? Que a gente conhece como Paulo de Tarso, mas antes ele se chamava Saulo. Também abandonou tudo, família, posição, poder, dinheiro, tudo para pregar o evangelho. E se não fosse esse sacrifício dele, ele ter abandonado tudo para pregar o evangelho, hoje a gente não estava aqui, hoje a gente nem conhecia o que era o cristianismo. Porque foi Paulo que foi o grande divulgador, que realmente levou o evangelho para o mundo inteiro, né? E teve que abandonar tudo. Então a gente deve ver sempre assim, a gente deve observar pelo bem comum, né? Quanto mais bem comum eu vou promover, mais a gente deve abandonar as outras coisas, se a gente tem condição. Mas a gente não pode esquecer que a família é o nosso primeiro sacerdócio, é a nossa primeira responsabilidade. Nós vamos ser cobrados pela nossa família, pelo que fizemos nela, pelo que fizemos dos nossos filhos, né? Então nós vamos ser cobrados por isso. Sempre costumo dizer, e a espiritualidade sempre fala, Emmanuel, Joana de Anjos, fala, né, que a família é a primeira célula da sociedade. É aonde o indivíduo ele vai receber as primeiras lições de fraternidade, de amor, de carinho. Se a família falha, a sociedade toda perece. Então como que Jesus vai mandar abandonar a família? Porque sem família nós ainda precisamos desse aglutinamento familiar, dessa primeira célula, porque nós estamos ainda aprendendo a amar. Jesus nem precisava mais disso, mas mesmo assim ele teve, porque Jesus já sabia amar indistintamente toda a humanidade, né? Agora nós não, nós estamos amando ainda nossos núcleos pequenininhos ainda, né? A gente primeiro aprende a amar nossas famílias, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nós estamos estagiando ainda no amor, até que um dia a gente não precise mais, porque a gente já vai estar amando o mundo inteiro, a humanidade inteira indistintamente, né? E aí o Evangelho, os Espíritos nos esclarecem. A gente larga a nossa família, por exemplo, para quando o homem vai servir o exército, para servir a pátria, ele abandona a família. Quando a filha casa, ela sai da sua casa e segue o marido, né? Então quando a gente vai estudar fora, também a gente larga a sua família. Então é nesse sentido que o Cristo estava falando de abandonar, não de deixar ao léu, né? Não de se desvincular totalmente da família, de não cumprir mais com os seus compromissos com a sua família, com os seus irmãos, mas de se distanciar para fazer uma coisa maior, para cumprir um determinado papel, um determinado objetivo, uma determinada missão muito maior, mais abrangente do que a família, né? Do que aquele círculo familiar ainda tão restrito. E nós ainda estamos nessa restrição ainda, né? Vai chegar um momento que nós aprendemos a amar a nossa família, aí vamos aprender a amar os vizinhos. Aprendeu a amar os vizinhos, vamos amar todo o bairro, né? Amar a cidade, até que um dia a gente possa vir aí com a missão cada vez maior, envolvendo o amor de todo mundo. Então assim, o cientista, ele larga a sua família para ficar lá envolto nos seus estudos na sua ciência. E como a gente está rezando ultimamente pelos cientistas para que eles descubram a cura logo desse bendito vírus, né? Na ciência, os cientistas, os estudiosos nunca tiveram uma torcida tão grande, né? Eles estão lá, a família deles certamente faz tempo que não os vê, os médicos, os enfermeiros também, a gente mesmo, muitas vezes a gente está distanciado da nossa família. Por exemplo, tem um mês que eu não vou ver minha avó, porque minha avó já tem 92 anos, então ela é grupo de risco. Minha mãe também mandei lá para o sítio para ficar lá, para ficar mais resguardada. Então
esse abandono, na verdade, é um sacrifício que a gente faz, passageiro, um distanciamento passageiro para cumprir uma missão maior. Mas é claro, não esquecendo das nossas responsabilidades, do nosso carinho, não rompe nenhum laço afetivo com os nossos familiares, esse distanciamento. Muito pelo contrário, é uma preocupação, um cuidado, um carinho muito, muito maior, né? Então, quando Jesus fala abandonar pai, mãe e filhos, para quando a gente for cuidar dos nossos interesses da vida futura, né? Não que não temos responsabilidade com a nossa família. Por exemplo, nós largamos nossa casa, nossa família para estar aqui na palestra. A gente larga a nossa família para ir no centro espírita, para ir no culto religioso que a gente congrega. Então, não significa que a gente abandonou. Então, essa palavra também é outra palavra que foi mal colocada, que não é um abandono, né? É uma separação momentânea para você cuidar de uma coisa maior, que é muito mais importante, tanto para você quanto para a sua família, né? É interessante, né? Porque assim, o português, ele tem uma mesma palavra, ele tem vários significados às vezes, né? E quando a gente emprega apenas um sentido dessa mesma palavra, a gente às vezes comete injustiça, né? Então, é o caso, né? E isso que a nossa língua é muito rica, né? Imagine o grego e o hebraico, que são línguas muito mais restritas do que o português, né? Que não tem uma palavra para designar cada coisa. Exatamente. Aí por isso que usa essa palavra, ódio, camelo, aí fica... Vira guerra de interpretação. Fica guerra de interpretação. E aí a gente sabe que o Evangelho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, ele teve uma dificuldade muito grande para ser instaurado. Teve que romper com interesses, com poder, com dinheiro, para que pudesse realmente ser instaurado, né? Então essa interpretação, até hoje, ela ainda é dada de acordo com o interesse de dominação, de riqueza, de poder. Né? Então, por isso essas tantas diversas interpretações aí. E por isso que o Consolador prometido veio nos ajudar. Que aí os Espíritos aí falam, não, é isso que Jesus quis dizer. Não tenha dúvida, é isso. É por isso que o Espiritismo veio, né? Para que a gente não ficasse mais nesse jogo de interpretação, para que falasse direto, ó, o que o Cristo falou foi isso. Entenda assim e faça assim. Discussões, né? Outra coisa, outro momento que também nos deixa também assim, meio encabulados com a fala do Cristo, né? É quando um senhor, um homem começa a seguir, né? E aí ele fala para Jesus, Senhor, me permita que eu vá antes enterrar o meu pai. Aí Jesus vira para ele assim, deixa que os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Fala, poxa, mas o Cristo não deixou nem o cara ir lá enterrar o pai dele? E será que Jesus repreendeu o cara porque queria dar um enterro pro pai? Né? Mais uma vez, fica aí a nossa interpretação. Né? Não era uma recriminação de que o Senhor tinha que enterrar os mortos. Mas, na verdade, que Jesus queria nos ensinar ali que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que na verdade ali que estava era só o corpo do pai dele, mas o espírito é imortal e permanecia. E esse espírito continua e deve ser honrado e lembrado pelo filho de outras maneiras, não apenas no culto de um corpo já sem vida. Então, aí, mais uma vez, Jesus nos ajudando, nos aproveitando cada oportunidade para nos ensinar. Né? Que o corpo é só matéria, perecível, que apodrece, o importante é o espírito. É por isso que Jesus fala, deixa os mortos, o cuidado de enterrar os próprios mortos. Vamos cuidar do espírito, porque o espírito sim é vida, o espírito sim é eterno, né? O espírito não morre. Então ele sim merece o nosso respeito, as nossas lembranças, né? O nosso cuidado. O corpo é só um instrumento do espírito. Então, o respeito aos mortos vai muito além do velório, do enterro. Não digo que não seja necessário, também Cristo não quis dizer isso. Ele quis dizer que naquele momento a prioridade
Como eu falei, ele estava instaurando uma nova era no planeta, então a prioridade naquele momento absoluta era o Evangelho. Era ensinar o reino de Deus a todo mundo, porque assim estaria transformando o mundo inteiro e inclusive auxiliando, né, os nossos pais e os nossos entes queridos que já se foram, né? Porque a gente sabe, Jesus prometeu, está aí nas consolações, que quem faz o bem, que quem trabalha, quem coopera na obra do Cristo tem a sua recompensa. E essa recompensa a gente sabe que é estendida aos nossos entes queridos. A gente tem notícia aí através dos Espíritos que por a gente estar inserido numa obra cristã que trabalha no bem, pelo bem comum de toda a sociedade, que faz a caridade, que prega o bem, que prega o amor, a gente sabe que a gente está amparado pela espiritualidade, até após o nosso desencarne, né? Então, muitas vezes é muito mais interessante para a gente estar aqui trabalhando, cuidando, e os nossos entes queridos vão ser muito mais bem assistidos a gente estando aqui na obra do Senhor do que a gente não estando, né? A gente sabe muito bem disso, né, Paulo? Porque os Espíritos nos dão essas notícias. Quantas vezes, né, irmão Antônio já nos fala com tanto carinho dos nossos entes queridos que já foram, que ele mesmo vai lá acompanhar, né? E a gente mesmo ganha essa proteção, esse carinho espiritual, esse carinho por parte da espiritualidade. Então, por isso que Jesus falou aquilo. Não é porque a gente não deveria enterrar os nossos mortos, obviamente, cada um tem o dever, não só, é um dever nosso, né, dar o velório, a destinação correta para o corpo do nosso ente querido que desencarna, mas não esquecendo que o espírito, esse sim, a gente tem que preocupar, porque o corpo, os vermes vão comer, infelizmente vai apodrecer e vai acabar. Agora o espírito não, o espírito é eterno, gente, é por isso que Jesus falava, vamos preocupar com o espírito, deixe os mortos, o importante é o espírito. O corpo é só matéria, apodrece. O espírito é imperecível e eterno. Vamos cuidar dele, né? É com ele que a gente vai viver a vida eterna. É nele que a gente tem que investir o nosso conhecimento, os nossos sentimentos. É ele que a gente tem que instruir, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que transformar. Hoje em dia a gente se preocupa tanto com o corpo, né? Porque tem que ir para academia, porque tem que ir para dermatologista, porque tem que cuidar, porque tem que ficar bonito. Claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo como sendo um instrumento do nosso trabalho evolutivo. Mas não vamos esquecer que esse corpo aqui, minha filha, querendo ou não, o destino dele é se decompor. Agora o espírito não. E o espírito? Nós estamos malhando o nosso espírito? Estamos exercitando o nosso espírito? Como que a gente exercita o espírito, Paulo? Estudo, fazendo bem, tentando ser melhor a cada dia, amando mais os nossos semelhantes, ajudando. Bons né? Pensamentos, né? Isso ajuda Bons a pensamentos. Um fôlego, né? Isso mesmo. Então, vamos cuidar do corpo, mas lembrando que o espírito é primordial. É o nosso principal objetivo aqui na Terra, não é ter um corpo bonito e sarado, é o espírito sair melhor do que quando entrou, sabendo amar mais, compreendendo mais, conhecendo mais, né? Mas vamos cuidar do corpo também. Para isso a gente tem que ter um corpo saudável, equilibrado, para que a gente possa, né, aprender e conhecer. Quanto mais é eficiente o nosso instrumento, melhor o nosso trabalho no planeta, né? Mas não vamos cuidar só do corpo e esquecer do espírito, né? Porque foi isso que Jesus falou. Deixa os mortos, cuidado de enterrar seus mortos. E aí, ainda nesse capítulo da moral estranha, tem bastante moral estranha, né? Tem uma parte que Jesus fala assim ainda, que deixou todo mundo encabulado, né? Poxa, ele falou assim, ó, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra,
e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim lançar fogo à terra, e que desejo senão que se acenda. Devo ser batizado com um batismo, e como me sinto ansioso para que se cumpram. Julgam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes garanto, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se numa casa houver 5 pessoas, ficarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Está lá em São Lucas. Aí a gente fala, pronto, aí acabou de vez, né? Jesus que veio nos ensinar um amor, numa missão toda pacífica, né? Sempre todo sereno, falando com todo amor, com todo carinho com as pessoas. Aí vem com essa agora, não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Tá parecendo que Jesus está pregando até a violência, né? Ficou até um pouco meio violento essas palavras. Mas a missão de Jesus era pacífica, totalmente pacífica, tanto que ele se entregou pacificamente ao sacrifício, foi torturado, foi humilhado, foi espizinhado, foi crucificado passivamente, sem levantar uma palavra, sem levantar a voz em nenhum momento, né? Sem usar de força nem de violência em momento nenhum da sua vida, da sua passagem no planeta. Então, como que agora ele vem falar que não veio trazer a paz? Se a vida dele toda foi de paz? É outra vez que Jesus jamais ele ia se contradizer, né? Não, nunca, então, né? Ele não ia se contradizer. Então, é um momento que cabe novamente outra reflexão. Espera lá, o que ele quis dizer com isso, né? Não é assim, né? Não é ao pé da letra, né? Será que era pra gente sair brigando? Já vou aproveitar e dar um golpe aqui no Paulo. Um xangô ali no... Então, não era pra gente sair se apedrejando, saindo na porrada na rua, que ele falou aqui. Ele, na verdade, estava nos dizendo já, nos assegurando que ele trazia uma ideia nova. E que essa ideia nova, para ela ser implantada, não ia ser do dia para a noite, e que ia ser necessário bastante luta, né? Não guerra, luta, que ia ser necessário bastante resistência. Aí a guerra ficou por nossa conta, né? Porque aí os homens falando, não, Jesus falou que não veio trazer a paz, que a gente deve brigar. E aí o que as pessoas entenderam? Guerra, vamos fazer guerra em nome de Jesus. E aí, sabia que as guerras em nome do Cristo, que foram feitas em nome do Cristo, as guerras religiosas, as guerras ditas santas, né? Foram as guerras mais bárbaras, foram as mais sanguinárias do que qualquer outro tipo de guerra. As cruzadas, né? As cruzadas, os horrores. E essas guerras foram as piores, foram as mais sanguinárias, né? E totalmente contrário. Mais uma vez, aí as pessoas não entendendo ou interpretando a sua própria maneira os ensinamentos de Jesus. Jesus já sabia também que isso ia acontecer, né? Ele já sabia que muito sangue ia ser derramado em seu nome, né? Que seu nome ia ser utilizado para a guerra. Então, por isso que ele já deixou essa advertência aqui. Porque ele sabia que ele ali, naquele momento, ele estava contrariando os interesses, o poder daquela época, tanto que ele foi morto, né? Tanto que ele foi torturado, crucificado, porque ele sabia que esses novos ensinamentos que ele trazia eram contrários aos interesses dos poderosos naquela época. Então ele sabia que muito sangue ia ser derramado, como de fato foi. Mesmo antes das guerras santas, os cristãos, né, eles marcharam também para o sacrifício, assim como Cristo, mas sem levantar os primeiros cristãos, né, os mártires mesmo do cristianismo. Eles sofreram grandes atos de violência, de martírio mesmo, mas sem também levantar a voz, sem empunhar uma arma, né, sem nenhum ato de violência. Nenhum.
Os primeiros e verdadeiros cristãos, eles sofreram, mas pacificamente, cantando nos circos, aonde foram dados de comer aos leões, onde foram flechados, esquartejados, queimados, mas pacificamente. Lembrando até que Jesus, lembra quando o centurião chegou para prender Jesus, e Pedro, que já era o mais afoito dos discípulos, né, dos apóstolos, já tirou a espada, foi lá no centurião, cortou a orelha do centurião, para ele não prender Jesus, querendo defender Jesus. Na verdade, ele achava que era um ato de legítima defesa que ele precisava proceder daquela maneira, que ele tinha que se defender, e defender o mestre dele. Jesus vai lá, fala, e o repreende, fala, Pedro, quem fere com a espada será ferido. Nós não viemos, eu não estou aqui para violência, nós viemos aqui para paz. E se entregou pacificamente, e Pedro embainhou a espada e ficou quieto também. Então, Jesus, de maneira nenhuma, em nenhum momento da sua passagem na terra, da sua vivência, dos ensinamentos, ele nunca pregou a violência ou a guerra. Ele sabia que toda ideia nova, ela encontraria oposição, e que a ideia dele era uma ideia renovadora, e que até hoje ainda encontra grande resistência. E que encontrou grande resistência para ser instalado. Porque se hoje nós estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, falando do Evangelho, muitos cristãos morreram por esse Evangelho. Deram a sua vida mesmo, com grandes sacrifícios. Inclusive, todos os seus discípulos foram martirizados. Paulo de Tarso também foi. Os primeiros cristãos ali, também todos eles foram martirizados, Paulo? Então, nós que já levamos as coisas para o lado da violência e deturpamos mais uma vez aí os ensinamentos de Jesus, e passamos aí muitos tempos ainda envolvidos na guerra, na violência, que a gente tinha que impor as coisas, quando na verdade não é assim. Uma ideia, quando é verdadeira, ela se impõe ao tempo, ao poder, à força, e foi assim que aconteceu o Evangelho. Se impôs a tudo. E é por isso que hoje, 2020 anos depois, nós estamos aqui falando do Evangelho. Nenhuma guerra, nenhum ato de violência, nada foi capaz de macular o Evangelho de Jesus, porque era uma ideia verdadeira, era uma ideia de amor, era uma ideia de esperança e de consolo para a humanidade, e é ainda até hoje. Então, Jesus jamais pregou a violência, muito pelo contrário, ele sempre condenou a violência, Sua missão foi totalmente pacífica. Então, quando ele fala que não vinha trazer a paz, é porque ele sabia, que para o cristianismo ser implantado na terra, para vencer a oposição e os interesses, ele ia ter que enfrentar muitas dificuldades, Então, mais uma vez, a gente tem que dar valor, ao Evangelho de Jesus que nós temos aqui em nossas mãos, porque até hoje a gente ainda não conseguiu entender de verdade e muito menos vivenciar. E aí a gente brinca, a gente fala muito de transição planetária, como de fato o nosso planeta está passando por essa transição, e essa transição ela só termina quando a gente estiver vivenciando o Evangelho de Jesus. Não termina de outra maneira. Não tem outra maneira, não tem como virar a chave e falar, pronto, agora a Terra é um mundo de regeneração. Não tem. O caminho é esse aqui, o Evangelho de Jesus, é seguir os ensinamentos de Jesus, é vivenciá-los em cada ato, em cada palavra, em cada ação nossa. Por isso que eu sempre falo, o Evangelho, a gente tem que olhar para ele como um guia, como um roteiro que a gente tem que seguir. Ele não é um livro para você filosofar, para você ler lá na igreja ou no centro espírita, achar bonito e voltar para casa. Não, é um livro para você estudar e para você absorver em cada ato, em cada palavra, em cada ação, em cada sentimento seu. Não adianta você falar que é cristão e não vivenciar o que está escrito aqui no Evangelho. Não adianta falar, eu sou espírita cristão. Tá, mas você ama?
Você é fraterno com seus irmãos? Porque Jesus também falou, né, que os meus discípulos, eles são conhecidos por muito se amarem. E aí muita gente fala, eu sou espírita, e a gente já se acha super evoluído por ser espírita. Mas você ama? E muitas vezes a gente não vê isso nos centros espíritas, né? Muito pelo contrário, ou nas casas religiosas, onde os ensinamentos de Jesus deviam ser mais vivenciados, em tese, né? Do que nos outros lugares. A gente vê irmão perseguindo irmão, com inveja do irmão, outro quer um cargo, outro quer um quer o outro cargo, e um quer ser mais bonitinho que o outro. Isso é ser cristão? Isso é ser espírita? Não, você não está entendendo o que Jesus falou aqui. Então a gente tem que vivenciar. Aí de novo tem que vir um vírusinho para nos despertar, né? Então, crises, doenças, dificuldades, sempre nós vamos ter, faz parte da nossa caminhada evolutiva. A gente precisa aprender com isso. E enquanto a gente não vivenciar o Evangelho de Jesus verdadeiramente, a gente vai precisar ainda passar por essas coisas, por essas dificuldades. Então, o roteiro, o remédio, a cura de tudo está aqui. Toda solução para as questões da humanidade, seja elas políticas, financeiras, econômicas, de saúde, é seguir e vivenciar o Evangelho de Jesus. Tô rindo porque o Rui está espirrando e o Paulo está despejando um álcool nele. Agora você não pode mais nem espirrar nessa terra, né? Aqui, ó. Então vamos ser mais solidários, vamos aprender a olhar as outras pessoas. E a gente vê nesses momentos, né, Paulo, como a gente ainda é tão egoísta, né? Porque quando começou essa pandemia, o que as pessoas fizeram? Em vez de se preocupar, de solidarizar um com o outro, de ajudar as pessoas que não têm condição, o que todo mundo fez? Correu para o mercado, raparam as prateleiras, quem tinha dinheiro, né? Porque quem não tem que ir toda semana, vai fazer o quê, né? Até papel higiênico a pessoa estocando. Eu não sei o que papel higiênico vai ajudar no combate a um vírus, mas até agora ainda estamos tentando entender essa questão de estocar papel higiênico. Então a gente vê como a gente ainda é tão atrasado. Precisa de um vírus em mostrar pra gente o tamanho do nosso egoísmo, de não se preocupar com as outras pessoas. E até hoje a gente continua assim, né? Não se preocupando. Não tô nem aí. Eu não sou do grupo de risco, então se eu pegar esse trem aí, pra mim vai ser de boa. Mas e para as pessoas que não vai ser de boa? A gente não pensa, né? Então, estamos tendo a oportunidade de participar de um momento histórico, né? Hoje eu estava até vendo a entrevista que o ministro estava falando. Isso aqui vai estar em todos os livros de história daqui para frente. Esse momento que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. Vamos aproveitar, vamos vivenciar da melhor maneira possível. Vamos pegar aqui o Evangelho de Jesus e ver o que Jesus faria num momento como esse de crise. Vamos estudar, vamos aproveitar para refletir nos ensinamentos de Jesus, para nos aproximar dele, né? É uma oportunidade única que nós estamos tendo. Nunca antes na história houve tanta oportunidade para poder ser caridoso, né? Nunca antes, né? Vamos ter compaixão, vamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Ainda hoje eu vejo pessoas ainda fazendo gracinha com a questão do vírus, mas poxa, tem gente morrendo. Tem gente morrendo. De ontem para hoje no Brasil morreram 200 pessoas. E aí? Você não se compadece? Vamos aprender a despertar no nosso coração a compaixão, que é nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Embora a gente, graças a Deus, a gente ainda não tenha sofrido com isso, né? Mas tem gente que está sofrendo e muito. Olha que os médicos, os enfermeiros nos hospitais estão sofrendo, dando a vida, se contaminando para cuidar dos pacientes e dos doentes. E nós estamos fazendo o quê? É chegado ao nosso momento. Né? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer o bem lavando a mão,
passando álcool, usando máscara, ficando em casa. Olha o que faço. Só com isso nós estamos fazendo bem, nós estamos ajudando na contenção da contaminação pelo vírus. E nem isso nós não estamos conseguindo fazer. Estamos preocupados em se vai faltar comida na nossa casa. Porque se não faltar comida na nossa casa, está tudo certo. Ou pior, né? Às vezes se preocupar mais, às vezes com a discussão política, etc. E criar todo um transtorno, um impasse em volta disso e esquecer de se cuidar e cuidar do próximo, né? Isso Porque mesmo que a pessoa não pertença a algum grupo de risco, o fato dele, às vezes, ser um transmissor, ele está sendo um risco para a sociedade. Está sendo um risco para os outros. É a questão de consciência também, né? Nunca houve tanta oportunidade de, com tão pouco, fazer a caridade para o próximo, né? Nunca. Com muito pouco a gente faz a caridade Isso mesmo. para alguém. Mas nossas casas nossas dispensas possam estar abastecidas. Muitas vezes nosso vizinho pode estar precisando de um leite, de alguma coisa. A gente foi lá perguntar, que tem gente que está, infelizmente, a nossa economia vai sofrer, mas a economia sempre foi sofrida, né? Com isso. Mas nós podemos ser instrumentos de... Não precisa esperar só do governo, né, essa ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte e ajudar, lógico, de acordo com as nossas possibilidades. Eu não pede nada mais além do que as nossas próprias possibilidades, né? Hoje em dia nós não precisamos mais, como o Paulo falou, grandes sacrifícios. Com muito pouco a gente pode fazer o bem. Muita paz, muito amor, muita serenidade, tranquilidade, harmonia para esse momento. Lembrando que ele vai passar, né? Que é um momento único, que Jesus está conosco, é o governador do nosso planeta, que coordena tudo aqui. E aproveitamos para renovar a nossa fé nele, para nos sintonizar mais com ele e mantendo aí o nosso equilíbrio, nossa harmonia, para que a gente possa ser instrumentos mesmo de Jesus nesse momento. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, viu? Vamos encerrando aqui as nossas... Lembrando que toda terça-feira a gente faz o passe à distância. O que é o passe à distância? É muito simples, gente. Para quem não sabe o que é o passe, não tem nada espetaculoso, não tem nenhuma será que eles estão colocando alguma coisa em mim? A única coisa que a gente pode colocar em alguém nesse momento é só bênçãos, né? Então, a gente convida vocês para a gente poder fazer um passe à distância, porque a gente também pode aplicar o que a gente chama de autopasse, né? É claro que a gente tem um curso de formação na Escola de Estudos Espíritas, aos sábados, né? Em que durante todo o semestre a gente aprende como aplicar o passe. Mas a gente pode fazer de uma maneira simplificada, né? Então a gente vai convidar vocês agora em casa, a repetir os movimentos, né? Pode estender a mão para você mesmo, como, né, está emanando bênçãos a si mesmo. Fechando os olhos, mentalizando Jesus. Vamos sentir que do alto de sua bênção cai uma água que vai nos limpando, vai retirando de nós tudo aquilo que nos impede de avançar, de sermos pessoas melhores, todos aqueles pensamentos ruins, tudo aquilo de energia negativa que ficou acumulado em nosso corpo durante todo esse tempo. Essa água que vem da bondade de Jesus vai nos banhando e retirando de nós tudo isso e vai escorrendo pelos nossos pés, nos limpando e nos purificando. Agora já limpinhos, vamos imaginar que de Jesus emana uma luz tão intensa como um sol, que vai nos aquecendo, vai nos revigorando e nos deixando plenos de toda essa luz. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade e por sua generosidade de sempre. Que o Senhor possa nos amparar, nos iluminar e nos proteger sempre. Graças te damos e que assim seja. Gente, lembrando que toda terça-feira aqui nos nossos canais, né, aqui no Facebook, aqui, esse pessoal do meu lado aqui, e no Instagram, nós temos a transmissão da nossa palestra, toda terça-feira às 20 horas.
E na segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar, que vocês podem acompanhar conosco. Lembrando também que tem outros canais, né? No Facebook, Instagram. No Facebook e Instagram tem o pessoal do Alta de Souza, Associação Espírita Alta de Souza, lá do Cochipó. O canal deles a página, né, deles no Instagram é AE Alta de Souza Cochipó. No Facebook, eu acho que é a Associação Espírita, né, Reuter? Associação Espírita Alta de Souza. Você procura aí no Facebook e você vai encontrar. Todos os dias, às 18 horas, eles fazem o culto do Evangelho no Lar, com a música ao vivo da Alegria Cristã na sequência. E também na página do Vantuil de Freitas, nós temos também às 18 horas a transmissão do culto do Evangelho no Lar, também todos os dias, tá? E vocês podem estar acompanhar as outras páginas e a nossa página também. E amanhã à noite, às 21 horas, horário aqui de Cuiabá, na página alegria.cristãmt, nós vamos ter uma transmissão também. Nosso companheiro B1 vai estar tocando junto com o nosso companheiro Jorge Bruno, lá de Brasília, né? O bom é que a internet aproxima, né? E eles vão estar tocando durante 1 hora aí, várias músicas aí que o pessoal pediu. Tá bem? Gente, muita paz a todos, fiquem com Deus e até amanhã, aqui na página do Nosso Lar, às 19 horas, com o culto do Evangelho no Lar. Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite.